glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E uma outra passagem que eu quero mencionar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. O nosso corpo é temporário, o nosso corpo vai passar, o nosso vigor irá desaparecer. Hoje eu estava lendo Salmos 90, que diz assim, versículo 12, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias com sabedoria para que alcancemos corações sábios. Salmos 90 é um salmo que é atribuído a Moisés, a sua autoria, e Moisés fala, ele dá uma aula ali, depois você lê Salmos 90 todo, ele dá uma aula ali sobre a brevidade da vida, dizendo que nós vivemos até os 70 anos, se nós tivermos uma robustez, um vigor, nós ainda conseguimos chegar aos 80, e hoje a medicina, a ciência nos proporciona até mais do que isso. Mas o fato é que um dia a nossa vida acaba. O nosso corpo, ele não é eterno, ele tem uma finitude, ele tem um fim. Mas Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5 que nós teremos uma casa eterna no céu e que ela não foi construída por mãos humanas. O próprio Deus tem preparado para nós uma habitação. Jesus disse que iria para o Pai para nos preparar morada. Então, haverá uma habitação que não é corruptível, mas que é incorruptível, a qual eu e você vamos habitar para sempre com o nosso Pai. Então, o templo aqui, dentro daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, o templo que Jesus ficou indignado porque estava corrompido, primeiramente ele representa a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, que nós usamos muitas vezes para o mal, para dar lugar às nossas paixões, e o que Deus quer de nós é santidade. E a segunda coisa que o corpo, ou melhor, que o templo representa é a igreja. O coletivo do corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, depois você dá pause e vai anotando esses versículos aí, assiste de novo se precisar, mas guarde essas passagens. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então Jesus ficou indignado porque ele sabia que nós pertencemos a Deus. E de uma forma figurada, Jesus estava dizendo que nós estávamos profanando o nosso corpo e o corpo de forma coletiva, que é a igreja. Então, essa atitude de Jesus diante da corrupção que estava acontecendo no templo, ela me levou a refletir. E eu quero convidar você a refletir junto comigo nessa pergunta: o que Jesus faria nos dias de hoje se ele visitasse os nossos templos? Será que ele acharia necessário purificar os nossos templos, como ele fez em Jerusalém? E aqui você pode pensar no templo das duas maneiras: o nosso corpo e os templos onde nós nos reunimos também. As instituições chamadas cristãs, evangélicas ou católicas, que nós criamos ao longo dos séculos
e que hoje propagam a palavra de Deus. O que precisa ser purificado? Em mim, individualmente, como igreja, e na igreja como instituição. Você acha que Jesus gostaria de purificar também o templo hoje? Ou se você acha que Jesus hoje entraria numa igreja, num templo, ou ele olharia para a minha vida, para a sua vida e diria assim: não, está tudo certo, está tudo aprovado o que vocês estão fazendo, não tem nada que mudar. Qual é a sua opinião? Eu, particularmente, acho que Jesus jogaria fora muitas coisas da nossa vida e das instituições das quais nós fazemos parte. Muitas coisas que individualmente impedem a nossa obediência pessoal a Ele. Nós temos nos corrompido com erros doutrinários. A Bíblia não pode ser interpretada de acordo com a nossa conveniência. Eu preciso olhar para as Escrituras e pedir ao Espírito Santo discernimento para que eu consiga compreender a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos de purificação, precisamos nos purificar, porque somos pessoas corruptíveis. O templo do nosso corpo, ele precisa estar adequado para que Jesus entre e se agrade dele e permaneça nele. Precisamos deixar de lado toda a impureza e todo o acúmulo de maldade, como o Tiago falou no capítulo 1, no verso 21, aliás. Jesus, ele colocaria para fora todas as coisas que os homens atribuíram sem permissão à sua igreja. Muitas igrejas, irmãos, eu não quero falar especificamente de nenhuma aqui em particular, mas a maioria das igrejas ela nasce com uma missão, ela nasce de forma saudável, ela nasce em uma comunidade, abençoando aquela comunidade, mas depois, por causa do orgulho, por causa da vaidade de homens, ela se corrompe. As pessoas começam a colocar nela doutrinas, ensinamentos que não estão contidos na palavra. Por isso que a igreja precisa de purificação. E assim também, numa proporção menor, somos eu e você. Quando nós chegamos à igreja, quando nós temos o nosso encontro com Jesus, nós recebemos a palavra de bom grado e nós damos o nosso melhor, ficamos apaixonados pelo Evangelho e não medimos esforços para ir ao culto, para servir a Deus, honramos a Deus com as nossas finanças, né? Entendemos que a obra do Senhor precisa de contribuição, mas aos poucos nós vamos permitindo que as nossas ideias particulares, os nossos achismos comecem a nos afastar do corpo de Cristo, comecem a nos afastar da igreja. E antes, aqueles que eram apaixonados pela obra, que não mediam esforços, que abraçavam todas as propostas de uma maneira assim, muito apaixonada mesmo, né? Eu não achei a palavra aqui, que se mostravam dispostos a fazer aquilo que era proposto, começam a questionar tudo e aos poucos vão esfriando, o olhar passa a ser um olhar de crítica e não um olhar de admiração sobre os homens e mulheres de Deus. Então Jesus, ele viu uma necessidade, quando ele entrou no templo, ele viu que era necessário purificar o templo. Por isso Jesus expulsou aquelas pessoas dali, derrubou as mesas. Não era errado trocar dinheiro,
Não era esse o pecado. Eu quero que você entenda isso. Não era isso, não era disso que Jesus estava falando. Todos nós hoje precisamos de dinheiro. Dinheiro para pagar uma conta, dinheiro para sobreviver. Esse microfone custa dinheiro. Os celulares que eu estou transmitindo custam dinheiro. Se você se reúne numa igreja física, ela paga o aluguel, ou ela paga IPTU, ou ela paga a construção em si que foi edificada ali. Não era errado também vender animais. Naquele momento ali, era o que eles usavam para fazer o sacrifício. Mas o que era errado era que a função essencial do templo passou a ser isso. A função essencial, a prioridade daquele templo passou a ser o dinheiro. Não era mais a adoração a Deus. E hoje, infelizmente, eu percebo isso. Em muitas igrejas acontece tanta programação, tantos eventos, coisas boas até, só que a igreja perdeu o seu foco. O Tiago falou que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos necessitados. Infelizmente, muitas igrejas hoje, elas têm como foco o dinheiro. É muito triste falar isso. Muito triste falar isso. Igrejas que transformaram a sua missão em uma meta financeira. Perdeu o foco. E a igreja, com isso, na sociedade, para muitas pessoas, e eu estou nas redes sociais, eu vejo muita inquietação e indignação. Para muitas pessoas, a igreja não é mais reconhecida como um organismo espiritual. Muitas pessoas pensam assim. E nós, como cristãos, nós temos que resgatar isso. A purificação do templo é a purificação, primeiramente, da minha mente, do meu corpo, através de uma atitude de santidade, de compaixão, da expressão dos frutos do Espírito na minha vida. E isso depois se transforma em um movimento coletivo que contagia as pessoas da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, de uma forma natural, não de uma forma impositiva. Eu fico vendo a igreja hoje, e eu sei que tem pessoas muito maduras me ouvindo, então entenda isso que eu vou falar. Nós, democraticamente, defendemos um Estado que é laico. Nós sempre fomos assim, não, o Estado tem que ser laico. Ou seja, o Estado não pode ter uma religião. E isso é o correto. Só que aí, quando um professor ou uma professora da rede pública abre as suas aulas com uma oração, nós ficamos maravilhados, é ou não é? Eu pensava dessa maneira, mas eu estou num processo de transformação, de crescimento, e eu espero que você também esteja. Ah, pastor, é errado orar? Não, não é errado orar. Mas a partir do momento em que um cristão evangélico tem o direito de orar dentro de uma sala de aula para os seus alunos, o espírita, o umbandista, ele também teria o direito de expressar a sua fé ali através de um ritual dele. Porque o Estado precisa ser laico e nós temos liberdade religiosa. Então, do mesmo jeito que você não quer que o católico reze uma Ave Maria no início da aula lá para o seu filho, nós também não podemos nos conformar em abrir uma aula com uma oração. Então não faz nenhuma coisa nem outra. Eu espero que vocês entendam isso. No nome de Jesus,
Eu sei que essa mensagem alcança muitas pessoas, mas se é um Estado laico, então eu não posso dar preferência para a igreja A ou a igreja B. Muitas vezes nós não fazemos evangelismo, nós fazemos proselitismo. Nós queremos impor a nossa religião goela abaixo das pessoas. Então, para muitas pessoas, a igreja perdeu esse reconhecimento de organismo espiritual que ela carrega por legitimidade dada por Jesus aos apóstolos e transmitida ao mundo inteiro através da pregação do Evangelho. Amém? Mas eu quero que você dê a sua opinião também. Mas você pode me refutar, mas argumente de uma forma coesa aí, de uma forma bem embasada, tá bom? Porque se nós, eu vou dizer novamente, se nós vivemos uma democracia e a Constituição diz que o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem uma religião preferida, a nossa atitude tem que ser essa, de termos liberdade. E se eu quiser orar na hora do intervalo? Amém, vai para um cantinho lá, reúne quem você quiser e ora. Mas as figuras de autoridade, elas não podem impor a religião para as pessoas, e muitas vezes é isso que está acontecendo. Quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração a respeito da soberania de Deus, do poder de Deus, nós conseguimos ficar em paz, mesmo que estejamos enfrentando lutas, tempestades, mas nós temos a convicção no nosso coração de que Deus tem tudo sob seu controle. Então, lembre-se sempre de Deus, lembre-se do livramento de Deus e conte isso para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que estão próximas a você, porque a esperança que está no seu coração, ela sustenta o seu espírito, ela alimenta a sua fé e ela pode trazer paz e esperança e conforto também às pessoas que estão ao seu redor. Amém? A palavra de Deus tem esse poder de confortar, de consolar o coração daqueles que estão desesperados. Nós devemos nos lembrar dos livramentos passados para aumentar a nossa fé diante das lutas presentes. Nos lembrar dos livramentos passados aumenta a nossa fé diante das lutas presentes. Então, isso é para o nosso próprio benefício. Por isso que Deus nos manda recordar de tudo que Ele já fez, para que a nossa fé seja aumentada e o nosso espírito fortalecido. A única maneira de enfrentarmos um gigante é agirmos da mesma maneira que Davi agiu. Para enfrentar o gigante, Davi teve que se lembrar dos leões e dos ursos que ele enfrentou. Somente assim foi que Davi conseguiu enfrentar Golias. Ele se lembrou da fidelidade de Deus para com ele. Davi já havia experimentado a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando teve que lutar contra leões e ursos. Então, agora ele partia para cima do gigante com convicção e com confiança. Ele tinha consciência do perigo que o esperava, mas ele também conhecia o Deus a quem ele servia. Hoje, nós não temos gigantes físicos para enfrentar, mas cada um de nós tem o seu gigante particular, tem as suas pelejas diárias, mas cremos que
o Senhor é poderoso para nos ajudar a vencer todos eles. Por exemplo, às vezes você já passou por uma enfermidade, não é? Mas Deus te deu graça e livramento, Deus te deu a cura. Talvez você já esteve próximo da morte, mas o Senhor te sustentou ali naquele momento, te protegeu, te guardou. Talvez houve um momento na sua vida que você pensou assim, nossa, agora eu estou quebrado, estou falido. Mas Deus sustentou a sua família, a sua casa e permitiu que você chegasse até aqui. Ele cuidou de você e Ele te guardou. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui têm algum testemunho de bênção para contar. Então, se você quiser, em poucas palavras aí, escreva aqui alguma área da sua vida em que você achou que assim, que já estava destruída, mas que Deus trouxe o sustento, a cura, a restauração, a reconciliação. A porta de emprego se fechou, mas Deus abriu outras que você nem esperava. Escreva aqui nos comentários se você tem algo para testemunhar. Quando você testemunha, você está edificando outras pessoas. Amém? Pode colocar aí nos comentários. Eu não consigo ler tudo agora, mas eu leio depois que a transmissão está gravada, eu leio com muito carinho cada comentário, cada pedido de oração. Então, saiba que essa luta que você está enfrentando, outras pessoas já enfrentaram, outras pessoas que estão assistindo aqui, ó. O Wellington está dizendo aqui, ó, Jesus Cristo já me ajudou demais e eu nem sei como agradecer. Uma outra pessoa está dizendo aqui, a Elizabeth, minha filha foi curada de hepatite C. Uma pessoa dizendo aqui, o meu casamento já tinha acabado, Deus restaurou. A cura do meu pai, eu sei que vão surgir aqui centenas de comentários de bênçãos que já foram recebidas, né? Deus livrou meu filho de um tumor na cabeça, a irmã Lucinha está falando aqui. É muita bênção, irmão, é muita coisa e nós poderíamos ficar aqui horas e horas ouvindo relatos de testemunhos, de livramentos que Deus operou. Então, se você está enfrentando um momento difícil, leia isso aqui. Ah, mas foi com outras pessoas. Você também certamente tem algo, tem uma bênção para contar, algo que Deus já fez na sua vida. Então, não importa qual seja o tamanho do seu gigante, da sua luta, Deus é poderoso para te dar a vitória, para te conceder a bênção que você está buscando. E ainda que Deus não haja de uma forma imediata, porque às vezes Deus pode nos deixar passar por um tempo de provação. Ele te sustenta, Ele é quem te dá força para que você consiga vencer os seus dias. Amém? Eu quero que você receba aí essa palavra em nome de Jesus. Você não pode enfrentar um gigante enquanto você não conseguir visualizar e compreender a majestade e a glória de Deus na sua vida. Então, quantas vezes for preciso, volte lá no início, volte lá no seu relacionamento com Deus e lembre-se de tudo que Ele já fez na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, orar por você, orar pela sua família, colocar todos os seus problemas aqui diante do Senhor e pedir a Deus que tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Nós servimos a um Deus compassivo e misericordioso. Embora nós sejamos pecadores, embora nós não mereçamos as bênçãos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, Deus olha hoje para nós, não com ira, não com vingança, mas os olhos do Senhor sobre nós são olhos de amor. São olhos de amor. Veja
o quão grandioso é o seu Deus. Tire um pouco os olhos das circunstâncias, dos seus próprios recursos e coloque os seus olhos no Senhor. Ele é poderoso para te livrar. Ele é poderoso para te abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Não importa qual o tamanho da tentação que você está enfrentando, o tamanho da armadilha que o inimigo armou na sua vida, não desista. Não desista. Se essa palavra chegou até você, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu peço que você ore junto comigo agora. Nós vamos orar e vamos clamar ao nosso Deus. Amém? No nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai amado e querido, eu quero primeiramente pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, reconhecer diante de Ti que nós não somos merecedores da Tua bondade, mas por causa do Teu Filho Jesus, nós recebemos pela fé o livre acesso a Ti e entramos na Tua presença, certos de que o Senhor tem um olhar de amor, de compaixão e de misericórdia sobre a nossa vida. Nós cremos que os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus propósitos irão se cumprir em nós. Mas muitas vezes a nossa fé é pequena, Senhor, diante de tantos desafios que temos pela frente. Mas hoje, ao examinar a Tua palavra, nós compreendemos que é importante alimentarmos a nossa fé com a lembrança dos Teus milagres e dos livramentos que o Senhor já nos concedeu. Por isso eu peço que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que nós já recebemos de Ti. Sejam os grandes livramentos, sejam os pequenos livramentos, seja aqueles livramentos que nós nem percebemos, que passaram despercebidos por nós, mas que nós cremos que o Senhor esteve ali naquele momento. Então, da mesma maneira que o Senhor falou com Jó, naquele momento em que Jó estava desesperado, fale conosco também. Ministra ao nosso coração a grandiosidade das Tuas obras, a grandiosidade do Teu mover, do Teu agir. Traga à nossa mente aquilo que nos dá esperança, que esse irmão, essa irmã que estão assistindo essa mensagem nesse momento, ou que irão assistir ainda posteriormente, sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Espírito deles seja fortalecido, que eles recebam coragem e ânimo para continuar prosseguindo firmes na sua caminhada. Eu te peço que o Senhor abra as portas para aquele que tem passado por um tempo de dificuldades financeiras, que estão desempregados, que o Senhor traga o sustento, que o Senhor abre uma porta de emprego, que essa semana ainda ele receba uma notícia boa, ela receba uma notícia boa, restaura as finanças do Teu povo. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, leva a Tua cura, a Tua restauração. Visita aquele que está no leito do hospital, aguardando por um tratamento, aquele que está dependendo dos remédios, de uma intervenção médica, da ciência, da medicina. Tudo isso nós reconhecemos que vem do Senhor. E reconhecemos isso como livramentos e como milagres que vêm de Ti. Em nome de Jesus, que nós não nos esqueçamos, que nós não deixemos de alimentar a nossa alma, o nosso coração com a Tua palavra, com as Tuas promessas. E que
os livramentos que já recebemos alimentem a nossa esperança e tirem de nós todo o medo, toda a incerteza, toda a ansiedade, e que nós possamos descansar em paz nos teus braços. Que o medo não sufoque o coração daquelas pessoas que estão nesse momento enfrentando grandes obstáculos, grandes problemas, mas que eles tenham fé, que eles tenham coragem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém, ela pode trazer outra perspectiva para as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus. chung một nhà điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Nắng ngoan nghe anh vỗ về, vừa tuyệt vời không chối chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây trôi. Tay đang chặt tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi. Về nhà với